para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla. Nós estamos aqui com mais uma edição do nosso Conversas Inclusivas. Você é nosso convidado todo especial a participar aqui do nosso bate-papo, porque hoje eu tenho um assunto muito interessante para trazer para você, principalmente famílias atípicas, profissionais. Hoje nós vamos falar sobre o projeto Capacita Equipes e Amplia a Sensibilização no Atendimento. Olha que importante para nós, famílias atípicas. Então, já senta aí, já nos acompanha, porque isso vai te ajudar sim, ficando informado. Então, para falarmos sobre esse assunto, esclarecer sobre esse projeto que está acontecendo, eu estou aqui com a Marília Almeida, ela que é presidente do Instituto Projeto Viver Autismo. Olha que lindo, mães. Então, pais, vamos acompanhar. Seja muito bem-vinda, Marília, ao Conversas Inclusivas. Oh, muito obrigada. Eu agradeço o convite de coração. Sinto que vai ser uma entrevista muito boa e completa. Com certeza. Desde já, muito obrigada você ter aceito o nosso convite. A gente que se sente honrado e feliz em receber nossos convidados que nos trazem tanta informação. A gente sabe que por muitas vezes a informação salva, né? E nos orienta muito, ajuda muito. Então, para a gente começar, Marília, o que te motivou aí o Instituto Conviva, né? Um projeto Viver Autismo. Então, Adriana, nós do Instituto Conviva, nós nascemos para servir. E nesse meio tempo de servir, nós nos inscrevemos, né, para o chamamento público da Prefeitura Municipal de Boa Vista, aonde aconteceu de ser convidado para a pauta do autismo. Então, lembrando que esse curso, essa capacitação é uma parceria com a Prefeitura Municipal de Boa Vista, mas com a Secretaria Municipal de Saúde. Nós somos um braço para tentar chegar aos profissionais que querem se capacitar hoje para atender as crianças, principalmente as crianças autistas, entendeu? E os papais, e abrimos para os papais e para as mamães. Então, o curso ele já está rodando há 2 semanas e está muito atual. Nós, na realidade, queríamos trazer a atualidade sobre o TEA para Boa Vista, para o município de Boa Vista. Maravilha, que perfeito, né? Tantas mães precisam desse acompanhamento Muitas. continuado. A gente sabe que para quem é família atípica, que convive o autismo todos os dias, a gente tanto aprende a lidar com eles mesmos, mas também a gente precisa muito da ajuda de profissional e precisa muito dessa inovação, né? Quantas mães pararam a vida, como a gente estava aqui conversando, por conta que parou para cuidar do filho. E não pode ser exatamente assim. Ela pode viver também, né? Porque o que, que acontece com as mãezinhas? Eu falo as mãezinhas, mas eu me incluo. Quando você percebe que há algo diferente, não é errado, o diferente não é errado. Quando há algo diferente, você paralisa. Só que assim, a sua vida foi totalmente diferente daquilo que está chegando agora. Então você vai o quê? Google, Instagram e vai se capacitando por ali, não é verdade? Também. Todo mundo Todo faz mundo faz isso. isso. A gente lê muito sobre. Demais. A gente tenta executar dentro de casa e nem sempre sai de acordo com a receita do Instagram do Google. Então, o que, que acontece? Você vai para profissionais, hoje os profissionais são muitos, muitos atuais, mas Boa Vista ainda está em andamento. E, às vezes, essa raridade de profissional que está, no momento, aumentando, a gente precisa estar lá. Às vezes, como eu vou ficar uma fila esperando para entender meu filho? Como eu vou perder tempo? Eu tenho que fazer almoço, porque não é só o filho, é o marido, é o outro filho, é É a sua uma vida, série de né? responsabilidade que a gente, dona de casa, sabe como é que é. Então, pensamos assim, vamos levar um curso para essas mãezinhas? Vamos levar um curso para os profissionais? Que Porque o incrível. curso é atualmente voltado principalmente na maior reclamação das mãezinhas, os professores das escolas. Nós pensamos Em a relação a princípio cuidadores a também, né? cuidadores, porque assim, não só os professores, os cuidadores, diretoras, todos. Porque o que, que acontece? Você coloca a criança na escola porque você sabe, a criança autista, ela desenvolve a mente igual a todos.
E você vai, coloca, aí não tem o cuidador, que tem que ter um cuidador especial, mas chama, você quer trabalhar lá? Mas é para cuidar de autista. De repente, o cuidador, ele se apavora, ele não sabe, ele sai com um mês, estão atrás, já recebeu da sua escola? Porque eu já recebi da minha. Já Tô várias atrás vezes. de profissional, a escola tá... Porque não sabe, não Não sabe lidar. sabe. Essa é uma questão que deveria aí ter uma mudança. Por quê? A gente que é mãe, muitas vezes é difícil, você estar convivendo ali todos os dias e às vezes tem coisas que você não consegue resolver, você simplesmente deixa o seu filho se acalmar e quem não tem preparo nenhum e quem não tem convivência nenhuma, muitas vezes a pessoa pega, faz um seletivo, passa, vai para aquele trabalho e começa a trabalhar ali lidando com crianças especiais sem saber lidar. Como Não tem fazer? paciência, não gosta, vai unicamente pelo salário. A gente tem que ser realista e não romantizar. Isso é uma realidade que assola, Com certeza. né? Aí, o que que foi a preocupação? Vamos capacitar os professores, vamos capacitar os papais e as mamães também para entender, porque às vezes o profissional também quer fazer de uma forma que o pai e a mãe, não, tá errado. E na realidade, o errado às vezes está certo. Ele imagina que está errado. Então, nós resolvemos juntar todos e estendemos para os profissionais do município, para que, um exemplo, muitos funcionários municipais que vão nas casas, né? Que é dos postos de saúde, chegam na casa, a criança já tem uma rotina e às vezes a mãe mesmo fala, não, vem depois, porque está entrando naquela rotina. E a pessoa que está lá para tentar fazer o trabalho dela não sabe como agir. Então, teve muitos, e a professora lá, a professora Daiane Chaldi, explicou como tem que fazer nessa situação das casas. Também garçons, você chega em um lugar público, o garçom não sabe te atender. Ele sabe te atender, mas não sabe atender seu filho. Então, é um curso que ele melhora a qualidade de vida num todo. A inclusão, a gente está querendo incluir a população junto com as crianças especiais. O interessante, a gente sabe que ainda falta muito a melhorar, né, Marília? Mas a questão Muito. é, você vê pequenos avanços, ali já aquece um pouco o coração de uma mãe. Nossa, alguém está lembrando da gente, alguém está pensando na gente. Então, assim, um certo dia recebi também o pessoal do bombeiro e eles também estão com um trabalho muito interessante na questão do como saber abordar uma criança com autismo, né? Justo. Como saber entrar, não ser tão abrupto e tentar compreender o melhor possível para quando houver a necessidade lá de um socorro com uma criança especial, eles terem pelo menos uma noção básica. Fantástico, Isso é fantástico. Eu incrível. falo assim, você fala, nós ainda somos poucos, mas eu conto uma historinha, Adriana, assim, para as pessoas entenderem, tentar vir para esse mundo também. Não sei se você já ouviu, uma floresta estava pegando fogo, muito fogo. Foi um bem-te-vi e começou a trazer água e molhar. E encontrou um elefante. O elefante perguntou, por que, bem-te-vi, você está fazendo isso? Vai pegar fogo. Ele falou assim, mas o pouquinho que eu posso fazer já vai ajudar. O elefante, eu vou ajudar você. E num momentinho ali, eles conseguiram salvar a árvore, o verde, vegetação. Os animais que fugiram quando acabou o fogo foram para onde? Foi para ali. Então, assim, a gente começa de E pouquinho. muitas vezes precisa de uma iniciativa. Alguém vê, Iniciativa. acha bonito, se identifica, opa, vamos somar porque a necessidade é muito grande, não estão suprindo aí a necessidade de todos. Tem muitas crianças diagnosticadas com TEA. As pessoas falam, tá tendo mais autista, não é essa a questão. Não. Não existia estudos o suficiente, né? Agora, Profissionais melhores. profissionais melhores, mais capacitados, se voltando para essa questão do autismo, que é um enigma, né? Se Ainda. explica, ainda é um enigma, porque tem várias formas. Nenhuma forma apresenta um é igual a outro, sempre tem ali suas diferenças, embora algumas características parecidas, mas assim, a gente fica tão feliz quando vê as pessoas falando, mas falando e fazendo, né? Falando e Porque tem muita fazendo. ação que, às vezes, no dia 2 de abril, todo mundo veste azul, todo mundo veste a É. camisa, mas muito se fala e pouco se Se faz, age. né? E o que a gente está precisando é de ação, e é para ontem, principalmente aquelas mães, né, de autismo severo. Essa mãe, ela
A gente já para, né? É. A gente estava comentando aqui que ela é mãe atípica e eu também. É. E ela parou a vida por 7 anos e eu parei por 8 anos para a gente se dedicar ao nosso filho, a levar para atendimento, escola, enfim, essas questões do autocuidado com ele, né? E aí a gente retomou a nossa vida, né? E tem muitas mães que elas estão sem poder fazer, sem rede de apoio, sem poder fazer nada por elas, nem pelo filho delas. Às vezes vão atrás do BPC para poder passar e é difícil, a gente sabe que é uma burocracia muito grande. E aí vai, é um chão a percorrer. Você sabe que também existem profissionais que estão dando laudo errado? Existem laudos errados, porque, como você falou, é uma incógnita. O TDAH também, às vezes, está dentro do autismo, como o autismo está dentro do TDAH. Os nossos profissionais desse curso, eles conseguem mostrar e distinguir a diferença. Exatamente, porque assim, é muito complexo. A gente como mãe, você conhece ali pelo convívio, olha, ele tá assim, 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 e pelo pouco que a gente, pelas coisas que a gente já leu, já se informou, você consegue identificar algumas coisas, mas não tem como o profissional. Não tem. Ele diferencia minuciosamente, porque, como você diz, tem síndromes que ela vem agregada com várias outras coisas, com TDAH, o que mais que vem? Outra que é muito comum, hiperativismo no autismo, e muitas outras vêm associadas. Seleção alimentar, a seletividade alimentar. Sensorial, às vezes a gente não sabe, porque simplesmente às vezes tem criança que não gosta de beijar e abraçar. Não é autista, ela não gosta. Então, existe uma investigação, né? E, às vezes, muitos pais, eu não estou falando de casos extremos, mas tem muitos pais que pegam laudo errado. E isso também está aqui dentro. Está dentro do E tem muitas crianças também que não foram diagnosticadas. Por exemplo, o meu mais novo, enquanto eu levava o outro para o atendimento, aquele momento acirrado assim, de muita luta, né, com eles, eu levava o outro para investigação. Era um na sala da frente, outro na sala de trás. Então, assim, ele era muito pequeno, demorou a falar, tinha todos os traços, mas, né, tinha que investigar. Final das contas, quando passou por um profissional e outro, disseram, não, ele não é autista. Só que daí foi, com o passar do tempo, hoje ele está com 11 anos, e aí foi aparecendo várias coisas e muito parecido, né? Seletividade alimentar, medo excessivo, medo do escuro muito fora do normal. E várias outras coisas, né? E aí, o que acontece? Essa questão, a gente tem, como mãe, tem que ter muito apoio, né, Marília? Muito apoio. E hoje, quando a gente vê um curso desse tamanho, nessa capacidade, na forma que você pode ir com o coração aberto. E se autoajudar. Grátis, se autoajudar para melhorar o que você tem dentro de casa, que é o seu maior bem, que é a sua família. Exato. A gente tem que ir. Tanto que nós colocamos o curso lá no auditório da Estácio atual, tá? Hoje nós completamos 700. Olha o interesse das pessoas. Foi feito 751 capacitações sobre o curso autismo e nós vamos estender a partir do ano que vem, a partir de janeiro. E vamos continuar na Estácio atual. Por quê? Porque é o mais próximo para as mãezinhas que estão mais para o lado de lá. Entendeu? Ainda não tenho datas, mas eu moro posso... perto, eu já quero. Mando para você, vou te mandar e você coloca aqui quem quiser. É aberta ao público, para os profissionais e aberta ao público, inclusive porque, olha só, muitas mãezinhas, a gente tem praias lindas aqui em Boa Vista, não tem? Quando você tem uma criança típica, você vai mais cedo. Aí eu te pergunto, por causa de quê? Do som. Por causa de som, tem crianças que não gostam muito de muita gente, de aglomerado, o som alto que as pessoas colocam, né? Enfim, uma série de coisas. Mas o que acontece? Quando você senta com seu filho, conversa com ele e fala, mamãe, nós vamos para a praia, você vai ver a água, vai ouvir os passarinhos. Até ali ele aceita. Você trabalhando em casa com a criança. Quando você chega lá, a prefeitura já colocou que o som alto, né, gera multa. Mas você tá lá, você tá com a sua família, você tá bem, de repente chega um paredão.
A criança altamente se irrita, você não A tem gente tem que condições de sair. ficar... A gente tem que sair. É muito complicado. E uma E coisa... tem que ter essa inclusão. Tem que existir. As pessoas, por exemplo, não é porque eu não tenho, não vou me importar. Gente, quando você não se importa com ninguém, aí o problema está em você, Em né? você. A frieza e a dureza do coração, né? Não mostrando empatia nenhuma. Uma vez eu ouvi um comentário assim, bem desnecessário. Eu preferi não É responder. melhor. Eu disse, eu não vou mais gastar a minha energia com isso. Uma Mas pessoa aí a dor chegou, vai para dentro de você. a pessoa chegou para mim e falou assim: vocês, mães de crianças autistas, se prevalecem muito pelo filho de vocês. Eu digo, é sério isso que eu estou ouvindo isso? Eu não Não vou nem te responder. acredito. Foi, exatamente. Diz que Não nós, mães, acredito. nos prevalecemos muito porque temos filhos autistas. E eu disse, olha, é um direito que assiste a gente e a eles. Com Então, certeza. assim, as pessoas educadas e conscientes e empáticas, elas vão respeitar, né? E é por isso a luta diária das mães, dos profissionais que abraçam a causa verdadeiramente, né? Claro, claro. E hoje a nossa equipe, ela é composta com a doutora Ana Paula Porta, né? Ela é especialista em aba, doutora, na realidade. O, o professor Garcia, Rafael Garcia, que é da Universidade Federal de Roraima, também está fazendo a palestra do curso. Ana E a Paula já passou aqui com a professora gente. Dayana, a Dayana Chaldi, muito boa. Então, a gente está com a equipe ampla que está tirando as dúvidas, sanando as dúvidas. O curso, ele tem outra cartilha. Essa daqui é só uma cartilha básica do que sobre bem simples sobre o autismo. Eu vou deixar aqui para você, para Que os seus amigos. incrível, que maravilha, Nós obrigada. vamos distribuir, terminar Ai, de que coisa distribuir. boa. São 2.000 cartilhas, já distribuímos umas 800, né? Mas até final do ano nós vamos distribuir até para a pessoa dar uma lida. Ah, eu não quero ir para o curso, mas dá uma lida. É muito interessante. Tenta fazer a inclusão dessas crianças. Pensa com amor. Entender, Pensa que é né? você. Aquela questão, às vezes, a família ela se limita muito a sair. E é bom a gente estar trocando esse feedback, que é para você entender, você que está aí do outro lado, que não vivencia o autismo, mas para quem tem um em casa, entende como é que é. A gente evita sair para evitar certas coisas. Muito, né? muito. E é aquela questão, às vezes o filho se desregula, às vezes você tá ali se adaptando ao meio com ele, vendo o que é que ele aceita. A gente tem toda essa conversação, nós vamos para tal lugar que é assim, 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 explica tudo. Isso. É um pouquinho da metodologia ABA, né? Isso. Não deixar ele chegar abrupto, ele entender para onde ele vai, o impacto, né? Primeiro eu trabalhei o visual, já depois da maturidade ele já entende com falas. Isso. E aí o que acontece? Você trabalha tudo isso e cai por terra ali, né? Pelas pessoas que não respeitam e que não estão se importando. As pessoas que falam que você tem privilégio, se ele pegar a família dele e viajar na alta temporada em janeiro, tá tudo bem. Agora você consegue viajar com seus 2 filhos num aeroporto tão cheio? É difícil, ele ia se desregular, ia se descontrolar totalmente e ia ser bem difícil para mim. Que privilégio é esse, Adriana? Não é? Não é? Que privilégio é esse, né, Marília, que o preconceito diário que a gente vivencia. É difícil. Em várias questões. Em várias questões. Infelizmente acontece muito. Acontece muito. Por isso que eu falo a você, faça o curso de autismo. Ah, não, eu não quero ir pelo Instituto Conviva. Tem tanta gente legal que está começando a dar curso. O Instituto Conviva, eu tenho certeza de que a gente está fazendo curso todos os dias que a gente está colocando lá. Tá ajudando, tá sanando dúvida, tá chegando até você. Se for por mim, eu ando Boa Vista toda explicando sobre o TEA. Maravilha, perfeito. Sempre que alguém também me pergunta, eu sempre estou ali explicando como é que é e as pessoas vão entendendo, porque é muito difícil quando você chega num local, a criança se desregula, é o que vem primeiro? O julgamento. O julgamento. Essa mãe não educa, essa mãe não dá limite, essa mãe não dá umas boas palmadas, isso... Eu sou católica, gente. tá? Eu também. Eu vou te falar da minha igreja, que eu não sou contra a religião de ninguém. Eu sou católica e frequento a igreja. Mas eu já ouvi de um padre. Eu já ouvi de um padre. Mas tudo bem. É complicado, né? Complicado. Muita gente não entende.
né? E as pessoas se fecham para não entender. Mas nem por isso a gente baixa a cabeça, a gente segue em frente. Jamais, jamais. Essas são as barreiras que a gente encontra. Sempre vai ter alguma. E lá do início até a você, mamãe, papai, que seu filho foi diagnosticado agora, a gente sabe que a caminhada é árdua. Começa logo pelo diagnóstico, o impacto. O né? impacto, primeiro negativo. Exatamente. Você mesmo fala, não. Não aceita. Né? Não aceita. E depois você não sabe mais como viver sem ele. Então, o que é a questão onde a gente quer chegar, né, Marília? Tem todo esse percurso e vão passando de fases e vai melhorando, sim, dependendo de cada caso, né? Cada caso é um caso. Eu também falo que é assim, o seu filho autista, ele te ensina a amar mais como filho. Exatamente. É fantástico. Tem algumas pessoas que acham que não é nada bom, é maravilhoso. Eu escolhi, não escolhi, mas eu quero fazer com que seja leve. Exatamente. E quero trazer você para entender que é leve, mas que pode se tornar mais fácil. Mais fácil. A criança autista, ela vai ser um adulto autista, ela vai ser um senhor autista. Ela vai ser. Então, começa agora. Assim. Mas pode facilitar. Pode facilitar. Facilitar porque um curso como esse, quando a gente tem um certo conhecimento, ajuda muito. O conhecimento transforma, a informação transforma. Então, assim, quando eu me achava uma super mãe, eu me achava uma mulher imbatível, e aí, de repente, quando veio a pandemia, que tudo caiu por terra, que a nossa psicóloga falava assim, se você parar teu ritmo de vida, você vai cair. Foi justamente o que aconteceu. Aí veio tudo, ansiedade, um monte de coisa, o medo dele adoecer, aquela super proteção de mãe. Será que eu estou fazendo certo? Eu estou errando? Exatamente. Eu não sei como fazer. Vem muitos questionamentos e aí é a hora que você vê que realmente o profissional ele tem a suma importância na vida da família e principalmente a mãe. Por que acontece, né, Marília, da maioria das vezes? A gente cuida tanto do filho e esquece da gente. Muito. E a gente ouve muito deles. Você tem que se cuidar. Como é que você vai cuidar deles se você não está nada bem? Né? Muito, muito, muito. O profissional, quando ele chega, você consegue um bom profissional. Eu falo de bom... Eu continuo na tecla de ser um bom profissional, porque nesse curso a gente procurou os melhores mesmo para ajudar. Porque um profissional ruim, ele às vezes te torna até egoísta. Mas um profissional bom, ele te ensina a dividir o amor que você tem. Então, nessa fase, se você pega na situação que teve do Covid, que todo mundo ficou em casa, se você não tivesse uma boa cabeça, você caía junto com seu filho. Exatamente. Junto. E essa dor, essa sensação de impotência, que eu não sei o que fazer, é mais cruel do que você tentar ajudar aquele pedacinho que você tem, que nasceu de você. Exatamente. E aquilo te paralisa, é o momento que você fala assim, agora, o que eu faço? Estou perdida. Teve várias vezes assim, nas fases, né? Graças a Deus melhorou. A gente consegue, sim, manter um equilíbrio. Consegue. Se você buscar ajuda, se você se cuidar, se realmente você, mãe, pai, família, que cuida de uma criança com TEA, virar a chavinha da sua vida e dizer, eu posso. Se você não tirar essa força de onde você nem sabe que tem, você não vai conseguir. Olha, eu vou te contar que quando o meu filho nasceu, eu fiquei pesando 43 quilos. 43 quilos, totalmente dedicada, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Então, o tempo que eu tinha para estudar, eu estudava. O tempo que eu tentava entender, eu entendia. Tentava ir atrás e escutava muitas pessoas. Não é assim, você tá ficando tá dando uma pirada aí, calma, não sei o quê. Mas pra gente, como mãe, não tem, a gente não escuta. Eu não tive um profissional dessa ponta aqui. Eu não tive. Aí, como eu te falei, esse vácuo que tem, o Instituto quer construir uma ponte para diminuir tanta dor interna que a gente sofre. Eu queria muito que acabasse mais o preconceito. Então. O preconceito machuca já fora assim, a falta de atendimento. A gente sabe que o que o nosso estado, a nossa cidade proporciona ainda é muito pouco para o número de crianças que estão desassistidas, não é isso, Marília? Isso. E por isso um projeto como esse tem uma importância extrema de ajuda. Agora você imagina, você já foi criança, né? Claro. Você também, eu tenho certeza. Você imagina que quando... Eu estou falando do meu tempo, né? Depois dos 40.
Quando eu estava lá, criança, via as outras crianças brincar, eu queria estar ali. Eu não queria estar dentro de casa porque eu não tinha, achava que colocaram em mim por preconceito que eu não tinha capacidade de estar ali. Não, eu queria estar ali naquelas crianças. Aí pega um monte de gente, como é que a gente faz? Não, deixa ali, é café com leite. Não, gente, vamos se capacitar, vamos incluí-lo, dá. Já Uma vi muita infância gente dizer, feliz é não vai aprender, perfeita. deixa ele aí no cantinho brincando. Não, ai, chega Gente, isso, me dói, eu me arrepio quando eu escuto isso, é entendeu? complicado e são inúmeras coisas. Eu vou citar algumas duas que me marcou a vida. Eu gostaria que você também compartilhasse, Uhum. para até para as famílias atípicas verem o que a gente está trazendo. Não é a negatividade, a gente está Não, contando exemplos, né? que você também pode passar e segura, vai Para que passar, vai dar depois, certo. exatamente, vai passar por muitas coisas. Depende de cada caso, é um caso também, É, né? Não, também é. assim, em relação à escola e a ambientes também, É, né? muitos. Já chegou ele a se desregular num local onde eu estava, tinha muita gente, tipo uma espécie de praça, e aí todo mundo voltou os olhares, como se fosse coisa do outro mundo. Eu era o centro das atenções com ele ali. Isso é chato demais. Demais. Teve Você um, fica sendo vista como coisa de outro mundo, teve uma né? pergunta sobre isso no curso, que a situação era a seguinte, a mãe estava com a criança típica no supermercado e ele queria algo. E a mãe falou, não. E aí a criança desregulou, Acontece teve muito. birra, tal, todo mundo olhava para a mãe e para a criança. Aí o professor falou assim, se a mãe se desestabiliza, é pior para a criança. O que você tem que fazer naquele momento? Você não tem que estar olhando. Você tem que talvez chegar perto dessa mãe e acolhê-la. Quando ela se acalma, porque a criança ela se baseia por você sabe disso. Quando ela se acalma, naquele momento, a criança também vai se acalmar, Exatamente. entendeu? E hoje não, hoje nós temos pessoas. Eu não estou falando de ignorância, eu estou falando de ignorante no ponto de ler, de se capacitar. Que ela hoje está pegando o celular, olha aí, que coisa feia, a mãe está puxando o menino, a mãe não sei o quê, mas nem sabe o que está acontecendo, nem sabe. Não faz ideia da Não história que tem aquela um pessoa está pedaço, enfrentando, não não sabe, sabe um quarto da luta que aquela mãe passa. não sabe. Eu acompanhava muitos grupos de famílias atípicas, pela questão da exposição, todo mundo acha que pode colocar o que quiser e não está se importando com o que aquilo vai causar na pessoa, né? Não, E aí eu deixei de seguir muitos grupos eu porque também assim deixei. seria uma questão para ser uma autoajuda, uma troca de É, experiência. Eu via é. por esse ponto. E o que acontecia? Muitas pessoas que não faziam ideia do que é vivenciar uma vida atípica vinham lá com críticas, nossa, não sei o quê, julgando, condenando, rindo às E o vezes. engraçado é que essas pessoas, às vezes, elas sabem, eu tenho certeza que elas sabem que ela está magoando a mãe, não é a criança. E elas não entendem uma coisa, que quando magoa a mãe, a criança sente, porque eles são ligados Eles são muito, muito, eternamente. muito, muito. Eles vivem no mundo deles, mas eles estão ali ligados. Você O pensa radar que é não, você. eles já processaram tudo que está em volta. Eles são Tudo. mais ágeis do que a gente que Muito é lento, a mais. gente que não alcançou eles Não ainda. consegue. Não E é consegue. incrível, eles nos surpreendem assim de uma forma, é um enigmazinho, Um né? A gente vai enigma. aprendendo Um todos os dias com enigma. cada um deles. Com É certeza. muito incrível. Pois é, e qual foi uma das situações que você já passou, Marília, que você assim ficou triste, né, com o ser humano Ah, em então. relação ao seu filho? Então, eu lembro. Ah, tem tantas, São mas. tantas, mas tem aquelas que ficam ali. É que a gente acaba não colocando pra dentro para não gerar dor na gente, você sabe. Exato. Mas foi a situação do padre, foi até no meu casamento. E aí o Noah estava em crise, porque mudou tudo. Era tudo. Era mudança repetindo, eu não sabia ainda de nada. E o Noah simplesmente, na hora que eu estava entrando na igreja, se jogou nos pés do padre, se bateu, entrou em birra, tal. O padre falou no meu casamento. Eu acho que vocês não estão sabendo criar o seu filho. Nossa,
foi a que mais me marcou. Né? A gente não pode E simplesmente... ele não queria ir no colo de ninguém. Você imagina, eu ter que ir lá de noiva, pegar o Noah, entrar com o Noah no colo. Aconteceu comigo parecido em questão de igreja, mas não foi eu casando. Né? Meu filho deu uma birra que não ficava com ninguém, chorou muito. Então, assim, foi muito difícil. Outra situação foi na escola. Adianta. Pequenininho, a professora não quis receber porque a cuidadora não chegou e estava nítido no rosto dela que ela não gostava de crianças especiais. Poxa. Acontece. Acontece. Infelizmente. E é muito triste a gente presenciar ou vivenciar uma situação dessa, né? Eu tô numa fase da vida que eu tô focando em ajudar e esquecer o que eu passei de triste com meu filho. Porque, assim, como eu te falei, o que me causa dor, eu tô deletando. O que me traz amor, eu tô fazendo. Isso aqui me tira dores incríveis. Quando você se doa, quando você ajuda alguém. Ajuda e você faz de coração. Quando você chega em casa, toma um banho, brinca com seu filho, você dorme muito bem. É satisfatório. É satisfatório. Nossa, então, eu passei por isso e estou ajudando outra pessoa também. Então, assim, quando eu percebi que algo me feria e que eu passava para o Noah, quando vem uma situação para me magoar, eu já corto. Eu já não estou mais aceitando. Então, assim, eu não fico guardando muito. Não fica mais remoendo, deixa passar. Porque a gente foca no pensamento e diz, o problema não é comigo. E aí que nasceu o Instituto Conviva, que é social. Que incrível. Que eu falei, é para servir. Não, é a primeira vez que a gente está com essa parceria com a prefeitura, mas antes disso nós fizemos muitas coisas. Ah, mas você tira foto. Tiro foto porque a gente emite certificado. Como é que eu vou chegar assim e falar assim, eu fui com a entrevista lá na defensoria, mas eu não te vi, entendeu? Algumas que a gente faz com criança, a gente nunca tira foto. Nunca. A gente sempre está servindo. Por quê? O que tem por trás disso? Eu já escutei tanto. O que tem? Eu estou fazendo... Eu achei uma forma de curar minhas dores. Que incrível. É esse sentido. Experimenta, amiga. Eu vou te levar. Eu preciso ir. Assim, eu curo minhas dores no trabalho. O meu trabalho é prazeroso, me traz satisfação e alegria. Pronto. E isso me ajuda muito a não focar nessas outras coisas. Eu dou o meu amor a ele o melhor que eu posso e assim a gente vai seguindo a vida. Mas, lógico, como pessoas, as outras pessoas deveriam entender mais, compreender mais, procurar mais saber. Eu não tenho, não quero saber, não é problema meu. Não é isso. A questão é uma questão de empatia. É quando você não se preocupar mais com o ser humano que está ali do seu lado, você tem que rever. Eu faço um exercício rapidinho assim, olha. Não fecha os olhos aí, quem está dirigindo, nem nada. Mas eu faço bem práticozinho assim. Eu falo assim, fecha os teus olhos. Se você puder aí também fechar os seus, se puder. Fecha os teus olhos. De repente, você se vê com aquela enxaqueca. Aquela enxaqueca muito, muito, muito grande. E você jovem, aquela enxaqueca de ressaca. Você tá lá com muita dor e chega alguém com som, com música. O que você faz? Para, eu tô com dor de cabeça. E se você fosse uma criança autista, o que você faria? Ele se desregula. É essa a inclusão que a gente precisa no nosso município. Exatamente. Outra coisa muito importante, já pode que você abrir tá os falando, olhos, tá, gente? Maria, você está tocando num ponto muito X da questão. A questão dos autistas que vem arraigada aí, a questão do toque, da sensibilidade e a questão da audição. Muito sensível. Demais. Né? E aí, o que acontece? Não é com todos, mas em alguns vem. E no seu tem, né? Tem. O meu também tem. E o que está acontecendo aqui na nossa cidade? Muitas motos com barulho. À noite. Nossa, passa na avenida e sabe que faz um barulho distante. Gente, se você tem ou conhece alguém que tem, a gente como mãe faz um apelo. Poxa, deixa menos barulhenta. Vai na BR. Ela não vem de fábrica daquele jeito. A gente não sabe vem. que as pessoas modificam. E aí você não sabe quantas crianças você desregulou passando naquela avenida, correndo, rasgando. Vamos dizer assim, 1 minuto que você correu e fez aquele barulho Desregulou. é 1 hora para reajustar o nosso filho. Exatamente.
É muito Exatamente. difícil. Então a gente pede encarecidamente, como mãe, como ser humano, como uma pessoa qualquer. Ninguém é dono da verdade, ninguém é dono de nada. Como ser humano mesmo, vamos pensar no próximo. Você não sabe o seu futuro, eu também não sei o meu, Exatamente. Fica a dica, né? né? Fica a dica. Fica a E você dica. com som lá de paredão Nos locais nos que a praias, pessoa vai nas atrás de praças, tranquilidade, né? diminui um pouquinho. A sua música é legal para você, quem sabe não é para mim, né? Ou para o meu Exatamente, filho. com certeza. Agora sim, qual era a maior lacuna, né, no serviço público que o projeto ele buscou preencher? Então, o atendimento às crianças autistas, até porque a prefeitura é primeira infância, né? Então, foi uma necessidade de atualizar os profissionais ao atendimento às crianças. Então, assim, houve essa preocupação, até como nós falamos assim, a gente chega, tem gente que, tem garçom que não sabe atender, tem professor que não sabe agir, tem apoiador, consultor, pintor, é, qualquer tipo de carreira profissional. E que, mais uma vez, no momento que você deveria estar ali fazendo algo, enquanto seu filho está sendo atendido por um profissional, o profissional não sabe como agir. Então, Exato. isso é um divisor de águas. Para quando você chegar, a pessoa está capacitada para atender e te acolher Já melhor. aconteceu uma Facilitando para situação? nós, mãe, também, né? Exatamente. Ah, por que que É todo mundo tem pesado, que às saber? vezes. Principalmente as pessoas de repartições públicas, privadas e outros grupos de família. É importante. Ah, não é problema meu, não tenho. Tem, gente. Porque Tem. você compreendendo, você vai passar a respeitar e a não julgar. E a não olhar diferente. É, E isso é muito importante. é. Eu vou contar um exemplo para vocês que estão aí do outro lado, para você também, Marília. Eu estava num determinado lugar, saí com meu filho e eu fui barrada pela polícia. Caramba! Ele queria ir no brinquedo, não sabia o tanto de tempo e era por criança pequena, grande e tal. Uhum, E aí tinha uma criança muito menor que ele e ele não podia ir lá porque senão ia machucar ela. uhum. Você sabe que tem uns que não sabem Não sabe, definir, questão de não tem, tempo, as idade, regrinhas, ainda não não assimilava sabe, as regrinhas, não não sabe assimilava. E aí o mesmo. que aconteceu? Ele, o que está acontecendo? Mas ele me veio assim imponente como quem diz, essa mãe maltrata o filho. Essa Nossa, criança, pela forma com que ele chegou, né? Essa família deve agredir essa criança. é, Aí você tem que estar se explicando o tempo todo, ele é autista. é. O tempo todo. Ou andando com um O colarzinho, tempo todo. ou com uma etiqueta, E tem é, muita gente que mesmo a criança identificada não sabe. não sabe, Uma vez não também sabe. fui abordada numa fila. Ei, você não tem problema nenhum, nem você nem seu filho. E ele com o colar. Eu disse, senhora, olha isso aqui, identificando que ele é autista, tá? Ele tem dificuldades de esperar, ele tem um monte de coisa que se eu for te explicar, a gente não sai daqui hoje. Aí ela respeitou. Ai, que bom. Mas Então, é isso, esse trabalho de beija-flor que a gente está fazendo é para não existir essa senhora que faça isso, não é para existir essa polícia que faça isso, é para entender, incluir. Eu não estou dizendo que ninguém é santo, que não sei o quê. Não gosta, tudo bem, mas não faça Mas o respeita, mal, né? respeita. Você sabe que algum momento o autista ele desregula, então se afasta, já está ótimo. Já está de Eu bom falo tamanho. assim, né? Exatamente. Exatamente, eu digo a mesma coisa. Onde não cabe meu filho, não me cabe. Não Mas me a gente sabe cabe. que é um direito que nos assiste, está em todo local. A gente que evita, né? Até chegar numa Demais, compreensão maior, que ainda estamos demais. a passos lentos, ainda tem chão pela frente, né? Mas a gente espera que Aí já vi melhore. situações que o pai policial sabe do filho autista e eu tô dizendo provocado não de briga, provocado com som, alguma coisa. O pai policial armado, o que que ele fez? Dá vontade de ir lá, dá vontade de... Não, vamos embora. É melhor a gente se retirar, porque a ignorância do outro não permite com que a gente esteja aqui. Exatamente, Infelizmente, exatamente. né? Então a melhor coisa às vezes é recuar. Por quê? A gente já passou ou passa, você que passa aí,
uma vida de dificuldade. Eu estava vendo um vídeo um dia desse, a mãe, nosso filho era autista severo, dava um trabalho extremo, é aquele olhar 24 horas. Uma mãe dessa não dorme mais direito. Não dorme, eu já Ela não tem passei sem mais dormir. vida, né? Ela não tem mais vida. Tem muitas delas que não têm a dignidade de se alimentar direito, de se cuidar, às vezes até de tomar um banho. É, Fica difícil porque ela tá ali 24 horas dando conta do filho, limpando, às cuidando. vezes você vai para dentro do banheiro e fica paralisada. Teve uma fase que até para ir no banheiro eu levava ele, porque estava muito difícil. Então, É, assim, eu quantas e sei. outras não passam também pela mesma situação, É, né? com Só que certeza. assim, com o atendimento, com a estimulação dos profissionais, foi melhorando. Mas ele faz o uso do risperidon até hoje. Até E hoje, deixa né? ele O tranquilo. noivo Até também. pela questão, ele não é agressivo, mas pela questão da hipersensibilidade auditiva e toque que é muito forte nele. E aí Isso aí. cada um com as suas peculiaridades, Cada né? um. Cada um diferente um do outro, mas sempre com necessidades e precisões, assim, de E atendimento. não é necessário todo mundo saber disso. Exato. Porque também, assim, realmente nós somos as mães, deixa pra gente, mas é necessário entender que os filhos dos seus filhos, da sua casa, da sua rua, nossos, seus, ou talvez no futuro seu, saibam que sempre vai ter um momento que ele vai ser muito bem acolhido. Mas não precisa, a gente não está pedindo para você ser PhD, doutor em autismo, mas está pedindo para Só você compreender um ter pouquinho, uma né? Ter uma noção compreensão. básica, né, Marília? É pequena, mas que é muito importante. Você Faz a não sabe a dor do diferença. outro. E quando Exatamente. você souber a dor do outro, talvez você sinta que é necessário dar uma paradinha. Só isso, Exatamente. Com né? certeza, você falou tudo. Mas assim, nesse projeto aí que é maravilhoso, eu já estou assim encantada sem nem ter participado, já Vai quero, por participar favor. ano que O vem. que mais te surpreendeu durante a execução desse projeto? Os pais. Estou falando da figura masculina. Nossa, que incrível! Os pais, aí quando você conversava, você via que eles tinham muitas perguntas e eu tô aqui para ajudar a minha família, porque senão eu posso Incrível! perder a minha mulher. Porque a gente Porque a sabe minha mulher tá toda hora indo para o casa tempo da mãe, todo. tá querendo um apoio para lá e eu quero ela dentro de casa, eu quero entender. Tem Isso pais foi que amam, mas fantástico. não participam. E É, esses que se colocam para participar e para conhecer um pouco, nossa, não sabe a se você ajuda vê enorme que uma é. turma que nós fizemos, só uma turma de 46 pessoas, se eu te falar que 16 foram de homens pais. Que incrível, Foi isso já é um muito avanço, legal, isso já é foi uma turma incrível. de 3 dias, Essa mãe já está fantástico. tendo apoio, Já né? está tendo apoio, é Que isso incrível. daí. É somar, Somar, né? Porque você somar. sabe quando uma mãe carrega as responsabilidades sozinhas da casa, dos filhos, se consegue trabalhar ou se não, tá ali o tempo todo, batalhando Muito dia a dia, legal. matando um leão por dia, como as É, pessoas costumam leão dizer, né? por Não é dia. fácil. Não é fácil. E fala pra gente por que é importante oferecer aí uma formação especializada, né? E também baseada em evidências para os servidores. Então, para o ano que vem, o governo federal, dependendo do seu concurso e também de alguns concursos e editais, vai pedir capacitação. Vai ser um de precedentes para concurso. Você sabia Que disso? incrível, eu não estava sabendo. Olha como Tá tem muitas entrando. atualidades que a gente está de fora Então, ainda. o bacana que eu não preciso tá chamando para a prefeitura nem nada, eu estou dizendo que foi ele que nos chamou, então eu achei bacana. Então, a prefeitura ela já deu essa entrada para ajudar quem quer fazer concurso, também os profissionais lá na frente também vai surgir alguma situação que vai precisar do curso de capacitação e nosso certificado, ele vale 2 pontinhos. Maravilha. Marília, E é como é que. grátis, né, Grátis, Adriana? gente, não fica de fora dessa. É, e Marília, como é que vocês definiram aí o conteúdo formativo, né? E os profissionais envolvidos na capacitação? Nós fizemos várias reuniões, né, de ajuste e a maioria, quando nós decidimos os profissionais com a equipe da professora Ana Paula Porta,
Eles foram desenvolvendo e foram mostrando. Muitas reuniões. Foram mais ou menos uns 8 meses para desenvolver essa cartilha e a outra. Atualidade, o que ele poderia falar para os pais, para os profissionais, para os professores. Então, houve uma divisão para a gente entrar. Porque, assim, como eu te falei, vamos dar um exemplo, os pais. Os pais chegaram lá, eles não tinham tanta informação quanto já tem o professor. Então, são turmas diferentes, mas para chegar num objetivo comum, entendeu? Então, foram 6 a 8 meses já desenvolvendo todo esse material, todos com doutores em comportamento. Uau, que incrível, que maravilha. Não, foi feito, nós sentamos, não, mas eu acho que não está legal aqui. Não, mas e agora está acontecendo isso? Como eu te falei, você falou, tem níveis e tem o estudo sobre agora capacidade de cada criança. Mas lá ele diz por quê a capacidade. Que incrível. Eu vou deixar na dúvida para você. Ai, que maravilha, eu quero, eu preciso me atualizar. Afinal de contas, a gente vivencia. Nós, como famílias, a gente tem que estar se atualizando o tempo todo, né? As coisas vão mudando e a gente tem que ir evoluindo junto também. Também. Como é que vocês avaliam o impacto, né, o impacto real dessa formação no atendimento às famílias? Então, muito positivo. Todos que foram ao curso eu tenho ali no meu celular tanta mensagem de parabéns que eu falei assim, eu nem imaginava isso, entendeu? Não esperava isso. Não, eu não estava esperando o retorno, eu estava esperando ajudar, mas veio o retorno. Então, eu escuto assim, esse curso foi um divisor de águas para mim. Muito obrigada. Aquilo já falou tudo. Nossa, que incrível. E nós já... O curso, na realidade, ele era para atender 1.500 pessoas. E seria até abril. Nós já atendemos 741. Que maravilha. 741. Ou seja, a outra metade eu acho que fecha em janeiro. Então, as pessoas estão interessadas porque elas sabem que é necessário e precisam. Eu tenho que dar os parabéns a essas pessoas que foram, sabe, de coração, pessoas que querem realmente fazer diferente. E mesmo, mas é grátis, não tem isso, é grátis, não dá muito valor. Não, é grátis, eu tô indo porque eu quero fazer, quero me doar, quero fazer parte disso e melhorar o mundo, né? O mundo já está tão triste, tão tenebroso, tão pesado por muitas coisas, que quando a gente se junta, a força fica maior e fica muito melhor. Com toda certeza. Para o desenvolvimento de tudo. Com toda certeza. E existe aí uma intenção de ampliar o projeto para outras áreas de serviço público? Então, nós agora fomos convidados pela Secretaria Municipal de Educação. Já eles que entraram em contato, não tem como... não fica um mora ali, outro ali. Tem como vir para dentro da secretaria. A gente está começando uma reunião, inclusive hoje, antes de chegar, eu estava fazendo um relatório e tentando montar. Para o ano que vem, a gente ir para dentro das secretarias, como eles estão solicitando. Importantíssimo. Importantíssimo, até pelo conteúdo, pelo feedback, e estão nos procurando. Então, até aí, a gente está tentando. Vamos deixar aberto ao público algumas turmas, são poucas, e acompanhe o nosso Instagram, que vai estar lá, eu vou estar atualizando, e as outras vão ser para os profissionais municipais. Já que você falou, como é que está lá no Instagram? O Instagram tá Conviva RR só. Conviva RR, não esquece. Eu também já vou seguir. E como é que... Se você apontar a câmera, já entra aqui no QR Code, ó. Já dá para ver. Tá vendo? Uhum. Que é o Instituto Conviva, mas segue lá. Perfeito. Marília, como é que você enxerga hoje o acolhimento às pessoas autistas na rede pública de Boa Vista? Então, hoje tá bem melhor do tempo do meu filho de 7 ou 9 anos atrás. Nossa, tá bem melhor, mas tá cheio. Tá muito cheio. Tá muito cheio. A questão hoje, não sei se a sua opinião é igual à minha, não sei se o seu filho está em escola pública ou particular. Tá na particular. O meu, quando se trata de pública, é um professor para várias crianças com na particular. Comorbidades, síndromes diferentes. E aí complica muito aquela ação voltada para aquela criança que precisa de um profissional só para ela. É aí que a gente entra. No estado está assim, é uma professora capacitada,
né? Uma professora que tem sua formação, tem seu conhecimento na área da educação e tem uma noção como lidar com as crianças especiais. Isso. No município, eu não sei se já mudou, se ainda é a mesma realidade. A criança especial é acompanhada por um cuidador, mas o cuidador não é pedagogo e não tem nenhuma preparação em relação a curso. Eu não sei se eles fazem cursos internos. Então, esse curso vai para o pessoal de pedagogia do município em janeiro. É isso que eles estão montando para a gente. Perfeito. Justamente para não ter mais essa falha. Já ter esse preparo já na formação do Agora, profissional. Isso é incrível, agora. isso é uma vitória. Então, é como eu te falei, nós somos uma mão, independente de estado e município. O município abriu o chamamento, nós nos inscrevemos, nos chamou, porque está preocupado com isso. Então, nós somos uma mão para ajudar o município, onde eles também já falaram assim, está muito cheio, preciso de ajuda. A gente está aqui. Perfeito. E aí, como eu te falei, a Secretaria, né, de Educação nos chamou já para montar toda a turma de janeiro. Uhum. Marília, o que é que ainda falta, né, para garantir um atendimento aí realmente humanizado às famílias? Falta conscientização, primeiro de tudo, amor, né? E depois dedicação aos estudos. Como é que o projeto ele dialoga com as experiências reais das mães, né, dos pais e também dos cuidadores? Então, essa parte eu fico suspeita em falar porque assim, eu não sou profissional da área. Então, nessa parte que nós colocamos os nossos profissionais é justamente para cada um ele dar uma ajuda para os pais, cuidadores, professores, entendeu? Eu não posso chegar e falar assim, olha, vamos fazer dessa forma, dessa outra. Você já escutou também, mesmo sendo mãe de criança autista, você tem formação para isso? Ou seja, a experiência que a gente teve é zero. É zero. Então, nessa parte, eu nem vou responder aqui para não ter problema depois, eu deixo para os nossos profissionais. Que a gente pode até convidá-los. Tem a doutora... Já veio a doutora Diana Chaldi, já veio aqui? Ainda não, mas podemos convidar. Queremos, Ela precisamos. é da parte que são os profissionais de rua. Que Para entrar nas incrível. casas das pessoas, né? Que é dos postos de saúde, os profissionais da Olha parte que da prefeitura. Vai ser incrível. fantástico. Ela sabe sobre abordar. Que Então, vai ser incrível, muito legal. Eu gente. te passo o contato dela. Eu Então, quero, eu por não posso favor. dar essa parte de profissional que eu não sou. Uhum, perfeito. E eu queria que você falasse para a gente o que, que você tem ouvido aí durante essa jornada, né? Algum relato de uma mãe que te marcou? Ah, tem muitos, Que a gente muitos, sempre muitos desabafa uma relatos. com a outra, É, né? sempre, né? É incrível. Teve uma mãe atípica que, como você, ela no banheiro era em cima, todos os cantos. E o bebê dela ainda tá com 3 aninhos. Ela foi pro curso, antes de ir pro curso, ela mandou mensagem no Instagram. Aí um rapaz me ligou, Marília, tem alguém no Instagram, é melhor você ver. Aí eu fui lá, ela falou assim, eu sou mãe atípica, eu gostaria muito de fazer esse curso, mas meu filho não sai de cima de mim. Aí eu falei assim, como assim? Não, é comigo, tudo. Vamos fazer o seguinte, vamos para o curso, faz sua inscrição e leva teu bebê. Apesar de não é esse o intuito. Tem certeza? Tem. Ela começou, eu não acredito, tem certeza? Pode ir. Nós servimos até um coffee break lá também, mais frutas por causa... Eu falei assim, aqui tem fruta, aqui tem aguinha, tem suco natural, que ela me contou da seletividade alimentar. Quando ela chegou com essa criança, não desgrudava dela de jeito nenhum. Ninguém chegava perto, nem nada. Aí nossos profissionais nos orientaram para a gente ter aquela calma. Deixa lá. Conversaram com a mãezinha, tudo direitinho. Foi da primeira turma, hein? 2 horas de curso. A primeira vez que a criança saiu de cima dela. Nossa. Andou, não sei o quê. Ela foi tomar água, assim, tremendo, assim. Tadinha. Eu chorei, todo mundo chorou. Até agora eu choro quando eu lembro, gente, entendeu? que incrível. Aí eu falei assim... Aí alguém falou assim pra mim, tá vendo a proporção disso? Eu falei, não... Eu queria, mas eu não sabia se ia acontecer.
Aí Que marcou. incrível. Eu não queria falar, tá? Mas é porque Mas tem que falar eu não essas falei coisas. nomes, Tem né? que ser divididas, entendeu? A gente Então, não cita nomes, cita as por isso que eu te experiências, né? falo, É muito importante, porque às vezes quem está vivenciando isso, nossa, será que só sou eu que passo por dificuldades? Não, são inúmeras pessoas, são inúmeras famílias. E muito. aí, trocando esse feedback, alguém se identifica. E a mãezinha já tem escoliose. Nossa, Você sabe, já tem escoliose, dores que ela não identifica, ela vive à base de tramal. como é que se cuida? Como é que se cuida? Aí, na realidade, não tem nada a ver com o curso, mas isso daí eu já tô falando com ela, vamos fazer parte do instituto e tal. Aí já tô trazendo É aquela para questão, né, mim. Marília? A gente tá trocando essas experiências e contando fatos vivenciados e que a gente presenciou também pela suma importância de o importante da gente estar buscando conhecimento, o curso, essa capacitação que está trazendo, tanto para os profissionais, para as mães, é, entender melhor, né? Porque por mais que você vivencie, a gente nunca sabe nada, todo dia a gente está aprendendo. Sempre, Sempre, sempre. sempre. Você já me falou um monte de coisa que eu já estava Sabe ficando para qual, trás sem sabe, saber. sabe qual o maior medo dela quando o neném saiu? Ela achava que ela, ele saindo de perto dela não ia conseguir dar amor. Ela também sofreu a carência Sim, o da, apego, né? do O apego. cuidado. A mãe acaba se transformando aquela leoa, É. né, e acaba se acostumando, se identificando e fica ali o tempo todo. Para ela não existe mais outra coisa. Aí ela falou assim, eu tô me sentindo culpada porque eu tô sentindo alívio. Aí eu não tenho, não é culpa. Olha só, gente, É, que incrível, né? muito legal. E de que forma a capacitação também ela vai contribuir para diminuir, né, essas situações de constrangimentos, né, ou a falta de preparo aí no atendimento público? Essa é a intenção. Se a gente capacita 1.500 profissionais, seja da área do município, ou pai, mãe, que também um dia pode ser advogado, pode ser professor, pode ser pintor, o que for, são 1.500 profissionais. Ele começa a passar para o outro, para o outro, para o outro. É esse o impacto que a gente quer gerar dentro do município de Boa Uma Vista. rede, né, de Uma rede, autoajuda, compartilhar essas informações, isso porque mesmo. tem sua suma importância, né? E que mudanças práticas vocês já observam aí na conduta dos profissionais capacitados? Até então, como está no final do ano, praticamente ainda não existe, né? Porque, assim, o curso terminou ontem. Então, nós vamos ver como vai ser a mudança prática a partir da semana que vem. A gente está tendo esse feedback com a Secretaria Municipal de As Saúde. aulas estão findando já As também, né? aulas já estão no fim, né? E também os profissionais de saúde, né? Então, a gente está esperando esse feedback, mas eu te conto depois. Ai, que maravilha. O que significa para você, Marília, pessoalmente, né, liderar um projeto que impacta tantas famílias? Eu já pensei em muitas palavras, mas eu acho que nem tem palavra, porque é fantástico, é sonhador, que alívio. Eu posso passar 2 horas falando ou não falar nada, porque meu coração ele fica eternamente transbordando de gratidão. Porque eu queria. Quando a gente vê essas coisas acontecendo, a gente queria mais, 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 fazer mais, 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 mais. Como eu te falei, tem uma parte em mim que se cura fazendo isso. E eu descobri. Eu não estou dizendo que o meu é certo. Você falou, o meu trabalho. É o meu trabalho. Se cura fazendo isso. Então, assim, não é a Marília que tem isso. É a Marília que agradece por isso. Eu sou muito grata, graças Exatamente. a Deus. Estou no lugar certo, no momento certo, na hora certa, com as pessoas certas, fazendo o que eu acho de mais certo e mais legal. Exatamente, é isso que faz bem e dá força para continuar. Um Muito. trabalho nobre desse, né, ajudando as outras pessoas com informação, com E capacitação. quem estiver nos assistindo, estiver me ouvindo, nós temos o site, tá? Do conviva.org.br. Lá tem a barrazinha de voluntariado. Quem quiser se voluntariar e fazer parte de outros cursos. Assim, a gente está querendo montar outras situações, né? Não só na área de curso, mas também tem outras áreas.
E quem quiser colocar lá seu currículo, começa como voluntário, aí entra no instituto, vamos desenvolver junto. Tem a parte, quer fazer sua parte social, né? Além de doar para a igreja ou fazer doação, mas não, eu quero servir, que foi assim que eu nasci, eu quero servir. Eu via vovó, minha mãe sempre fazendo ações dentro de casa, era assim antes, né? Era dentro de casa, minha mãe tinha umas amigas que fazia o Natal, não, o Dia das Crianças nos bairros, com bombom, não sei o quê. E eu sempre ajudava, sempre ajudava. Eu tenho foto desde menina fazendo essa ação social com a minha mãe. Eu, minha mãe, meu pai, eu, minha mãe, meu pai. E aí, e os amigos, e um amigo, outro. Tem muitos amigos aí que estão assistindo que já fizeram parte de ação social comigo. Se você quiser fazer parte de uma ação social para ver o tanto que te preenche por dentro, tá lá. Pode entrar no nosso site, se inscrever. No dia, coloca os dias que você pode ser voluntário, a gente te chama. Que incrível. E como é que você avalia a sensibilidade dos profissionais de saúde, né, diante da temática do autismo hoje? Depende. Depende. É como eu te falei, eu não sei até onde o profissional de saúde ele está estressado ao ponto de receber nossos filhos. Porque até isso, se você for julgar para o lado de lá, você vai julgar muito cruel. Eu estou falando de mim. Se você for entender que aquela mãe do profissional de saúde também passa por situações, ameniza. Então, também estou vendo a dor do outro. Mas eu peço encarecidamente a esses profissionais que, quando forem tratar de crianças autistas, deixe o seu problema dentro de casa ou antes de entrar no consultório, porque é extremamente sensível, Muito, né? muito mesmo. Para quem depende, é dessa forma, é desse jeito, né? Não é questão que tem pessoas que falam, usa o filho para se priorizar. Não, Não é nada disso, gente. não, Conheça o autismo para você ver a realidade, que não é por aí. não. É bem complicado. São vários jeitos, né? Vários níveis, tanto do mais severo ao mais leve, mas sabe-se que em todos eles não têm a paciência de esperar. E não é porque não tem regra, não tem limite, é a questão mesmo como é que eu posso me colocar nesse momento? A palavra fugiu da cabeça. Essa dificuldade que eles têm, né? É, Muita essa. gente, muito barulho, a questão de esperar demais e que as pessoas não entendem. É muito complicado essa espera para eles. O nosso tempo. A maioria das pessoas são cristãs, não são? Então, não tem aquela situação, o tempo de Deus é diferente do nosso, o tempo dos autistas também. Exatamente, com toda Tira por certeza. aí. Ninguém sabe a dificuldade que eles têm, a condição que eles têm, né? Então é bom respeitar, porque os pais conhecem. E às vezes até o pai relatando, a mãe relatando, chega num determinado lugar e as pessoas fazem vista grossa para aquilo ali. E é Fazem. É difícil, gente, muito é muito triste. difícil. E a gente se depara muito com isso no nosso dia a Muitas dia. vezes você já foi num lugar, no aniversário de criança, e você viu seu filho, olha, tá sozinho. Se eu te, Né? mas se eu te contar uma realidade, que a gente só é chamado para um aniversário, que ninguém mais Sério? chama assim, exatamente. Não chama. Não, Da escola também não? também não. Pois olha, na escolinha que o Noah tá, não vou falar o nome que eu não tô. É, nós temos, desde de 3 aninhos do Noah, entrou uma autista lá, que é uma mãe atípica também. E ela é muito conhecida aqui. Eles já estão com 9 anos. A gente tem a foto deles pequenininho. Todos os aniversários ele tá. Eles têm um cuidado extremo com o amiguinho. Na apresentação de Natal, todos colocam primeiro ele, não bate palma, não faz barulho e todos respeitam. É muito legal, olha, É muito muito, incrível. São muito, muito. poucos os E ele lugares que vai a têm essa todos os dinâmica. aniversários. Então, assim, Isso é um né? respeito. Muito. E se eu te falar por quem nós somos convidados, é por uma ex-professora dele. Oh, que Incrível ficou, aquela legal. que ficou. É, eu sei Aquela que como abraçou, é. aquela que faz realmente acontecer. Então foi uma das. E tem a outra também, muito especial. A gente não esquece dela nunca, a professora Cássia e a Cláudia.
Já pensou desses 1.500 profissionais, 200 seja assim? Então, Já é bom, né? nossa, seria incrível. Então, É. assim, formou a amizade e ficou ali. Por quê? Porque tinha empatia de verdade, né? Tinha amor ao que fazia e pegava amor à criança, ao nosso filho. Isso é incrível. Então, fica assim essa gratidão mútua, né? Ficou a amizade. Legal. E é incrível quando você se depara com pessoas que fazem a diferença. É isso que a gente deseja para muitas mães, né, De Marília? coração, é tudo que a gente deseja. É por isso que a gente faz tanto esforço, é tanto suor, é tanta dedicação. Às vezes deixa algumas coisas de fora para tentar fazer com que dê tudo certo, o inclua, que dê certo, que essas crianças sejam amadas, sejam respeitadas. É, o desejo Inseridas, de incluídas, inseridas, né? incluídas. Eu acho que é o desejo de todo mundo que levanta a bandeira do autismo. E como é que vocês lidam, né, com as diversidades aí de perfis, né, entre os participantes das turmas? Então, a maioria, assim, tem a turma que é específica para os pais, então não tem muita diferença, né, de perfil, que a gente sabe qual é aquela abordagem. Tem a turma dos professores, dos profissionais de saúde, então não tem muita diferença, porque todos quase falam uma linguagem só, dividido por turmas que a gente já deixa amarradinha, certinha para aquela situação. E alguma vivência aí dentro das capacitações, né, que vocês fizeram te fez repensar ou pensar algo sobre a inclusão? Muito. Sobre o som, as leis do som, as motos, os carros, Fogos, fogos de que artifício. quando chega no final do ano, outro tópico Poxa também, que a vida, gente tocou no assunto sério, é a questão: prefeitura e estado colocaram fogos silenciosos, mas a família não. a população em É o geral, tal do não tô nem aí, o filho é seu. entendeu? E dá-lhe fogos, e aí sofre animais, os nossos filhos autistas que têm hipersensibilidade auditiva, os idosos, as pessoas doentes, né? Temos que Eles parar para não pensar num têm todo. noção que quando existe esse tipo de festa que vai ter ano novo, a gente tá quantos minutos assim com esse Há fone quase no. uma hora. Há quase uma hora, não tá quente? Aí você coloca no seu filho autista por O meu nem 5 horas. aceita. Agora deixa eu te falar. E o Não, meu que assim, nem aceita. Já comprei uns 2 abafadores, ele não aceita porque ele tem quem te deu? resistência ao toque. Ele não Não gosta que fique, não. consegue, não Olha os dois consegue. empecilhos aí, a dificuldade, né, que uma mãe enfrenta Não, no mas é dia a porque dia. eu já escutei assim, coloca um fone ou coloca um abafador no seu Não é filho. toda criança que aceita quando O tem Noah não resistência. quer. O meu não Aí tem quer. aquele lá que a gente aperta e coloca dentro e abre. Eu já Mas não testei tudo adianta. que você imagina. Não, mas o Noah, ele tem sensibilidade, mas se você conversar muito, 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 ele O meu nem aceita. conversando, ele não gosta mesmo, ele tira. Pra tu ver como é muito É de criança para diferente de criança, é criança de para criança. pessoa para Mas ele fala, pessoa. tá bom, mamãe. Ele, não, mamãe. Aí todo dia dor de cabeça, porque no final da escola é gritaria. Já vem no carro, ele já fala, tô com dor de cabeça. Eu não medico para dor de cabeça, senão todo dia remédio para dor de cabeça. Chega em casa, banho gelado, já tem aquela rotina, né? Exatamente, com toda certeza. A gente aprende a lidar no dia a dia, Aprende, né? E aprende. sabe que isso tudo é a questão da confusão por conta de tanto barulho. É um ouvido sensível, super Muito, sensível. muito. E como é que foi também a adesão, né, dos servidores municipais ao curso? Foi muito boa, muito boa. Recebemos um feedback e o bom que na Secretaria Municipal de Saúde estão abonando as faltas, a Marini, o secretário Zeituni já pediu para ela pedir as frequências, enviei, mas vai tirar, não haverá falta. Então, muitos estão, nós comparamos todos que falaram que iam, realmente foram por curso. Ah, que Estavam lá. bom, que maravilha. Estavam. E o que você espera, né, de que cada capacitante leve dessa formação para a sua prática diária? Aprendizado. Aprendizado. Não estou dizendo que é o único, não estou dizendo que é só aqui, mas um aprendizado
e abrir a mente, né? Abrir a mente para o que pode vir novo, porque como você mesma falou, mãe atípica, e você falou assim, você me atualizou um monte de coisa que eu já não estava sabendo. Exatamente. Então, o curso não para por aqui. O curso é um divisor de águas para você depois continuar aprendendo. Uma formação continuada sempre, né? Continuada Todos os sempre, dias, sempre, com toda sempre. certeza. Marília, que prazer conversar com Oh, que você, saber que gostoso. está acontecendo aí essa capacitação para as famílias, para os profissionais. E eu gostaria que você fizesse o convite para quem está ali, olha para aquela câmera, convida o Tá. pessoal e já pede para compartilhar, repete o teu Instagram de novo, por Eu vou favor. repetir. Ó, gente, o curso do Viver Autismo, nós vamos fazer Mostra a esse. cartilha para o pessoal, você mostra de frente aquela lá. É Essa aqui, aqui. esse aqui, né? O curso Viver Autismo, essa cartilha, nós vamos ainda distribuir mais para Como é que faz 2 para mil conseguir, se pessoas. ainda tiver? Pode ir lá no Instituto Conviva. Nós ficamos lá no terminal do Caimbé, sala 30. Fácil. Pode chegar lá, eu vim pegar uma cartilhinha. Pode pegar a cartilhinha, não é a cartilha do curso, a cartilha do curso é outra. São noções sobre o que é o Noções, autismo. isso. E nós ainda não temos data para o ano que vem, mas nós vamos abrir, continua para os pais e para as mães. Eu peço que vocês acompanhem o Instagram do Instituto, é esse bem aqui, vou virar aqui. Tá bem aqui, né? Ele é QR Code, aponta, já entra, mas é Instituto Conviva, tá? Conviva RR, Convivar. Perfeito. Você segue lá, vai acompanhando. Nós vamos soltar as datas do curso e espero você lá. Lembrando que tem coffee break, tá, gente? Não precisa ter aquela agonia, porque é extenso, né? São 4 horas de curso, então a gente sempre dá um lanchinho para ninguém ficar desanimado. Já com uma Perfeito. coisa boa e ainda ter uma Exatamente. comidinha. Então, vou esperar vocês, tá? Vou esperar vocês. Nós vamos fazer a distribuição aqui ainda em algumas escolas agora, final do ano. Provavelmente, nesse final de semana, nós vamos estar lá na Adventista entregando as cartilhas. Perfeito. E o Instagram? Reforça o Instagram. Instagram, Instituto Convivar. E rede social que a gente tem, institutoconviva.org.br. Maravilha, perfeito. Prazer te conhecer. Ai, eu que agradeço. A gente já começou tão bem. Volte sempre, eu também amei. Sempre. Volte sempre. Estamos aqui para isso, para compartilhar, para informar as pessoas. Você também que está aí do outro lado nos assistindo, já compartilha essa informação, conhece famílias atípicas ou não, basta você ficar informado, conhecer um pouquinho sobre eles, compreender, aceitar e respeitar. É essa a meta das famílias que vivenciam o autismo. Compartilhe essa informação, você acessa a Rádio Defensoria, vai lá no Conversas Inclusivas ou então Entrevistas DPE, são os nossos podcasts. Nessa conversa de hoje, aqui ó, Conversas Inclusivas, você nos encontra pelo YouTube, o Deezer e o Spotify. Tchau, tchau. Tchau.